Esta aplicação é o GIMP 3.0, um editor de imagens gratuito. Para o poderes instalar no computador, terás que vir à internet, a um browser, entras neste site, gimp.org, que é o site oficial do GIMP. Depois podes carregar neste botão e, finalmente, aqui em baixo, carregar neste outro botão. Esta janela poderá não aparecer, no meu caso aparece. Vou selecionar então uma pasta para guardar este ficheiro. Então, vou executar este ficheiro logo que ele esteja completo no computador para instalar o GIMP neste sistema. E o GIMP é um editor de imagens que funciona sem ligação à internet. O download já está concluído. Posso carregar nesta pasta para ver o ficheiro. Cá está. Ou então, se preferires, podes fazer um clique logo em cima do ficheiro para começar a instalar o GIMP. Depois poderás ter que escolher entre esta e esta opção. Eu vou escolher esta opção para que toda a gente neste computador possa utilizar o GIMP. Então vou carregar em instalar. E agora teremos que aguardar um pouco até que todo este processo termine. No final deste processo posso carregar aqui, concluir e iniciar imediatamente o GIMP. E cá está, este é o GIMP. Aparece esta janela inicial que tu podes depois desativar. Mas aqui no separador personalizar, podes alterar o aspecto desta aplicação. Por exemplo, o esquema de cores, o tema de ícones, o tamanho dos ícones, ativando aqui esta opção. Depois tu podes definir o tamanho, então, destas pequenas imagens. Também o tipo de letra, podes aumentar o tipo de letra aqui da interface do GIMP. Pois é um bocado desafiante colocar o tamanho normal. Eu vou desativar esta opção, mostrar ferramentas agrupadas. Vou carregar aqui, para ter acesso visual a todas as ferramentas do GIMP, de uma só vez. Depois aqui, neste separador, novo a partir de, vou também desativar esta opção, para que esta pequena janela não volte a aparecer. Vou fechar. Mas caso tu queiras ver aquela janela, em ajuda, tens aqui a opção de ativar janela de boas-vindas. E se quiseres que ela apareça sempre no início do GIMP, carregas aqui outra vez. E depois fechar. Caso tu precises, aqui em cima no menu editar, e depois em preferências, tens acesso aqui à secção interface. E na secção interface podes alterar tudo aquilo que nós já alterámos em termos de interface e muito mais. Então podes vir por aqui espreitar, porque há coisas que tu podes alterar, mas nós precisamos do GIMP para alterar imagens. Então para isso temos que as abrir. Uma forma muito fácil de abrir imagens é fazer o seguinte: arranjas o explorador do Windows e colocas assim um pouco de lado. E repara que se esta janela estiver maximizada, basta carregar aqui neste botão para ela ficar mais pequena. Ou então pegas na barra de título e, se levantar os dedos do rato, arrastas para baixo para ficar então com esta área visível. E depois podes fazer um clique numa imagem e, se levantar outra vez os dedos do rato principal, arrastar para a área de trabalho do GIMP. Essa imagem é aberta. Para fechar uma imagem, bastará carregar aqui neste X. Ou então fazer Ctrl W. Em algumas imagens poderá aparecer este menu. Ora vê, vou arrastar esta imagem. E surge agora este menu. Para tu trabalhares de uma forma mais fiel às cores que aparecem no GIMP, podes fazer converter. E o espaço de cor utilizado na imagem será convertido ao perfil de cor da imagem utilizada no GIMP. Caso prefiras, em vez de converter, podes fazer manter. Eu vou fazer converter. E cá está, então, a imagem. Se eu precisar de abrir uma outra imagem aqui ao lado, repara que não podes fazer isto. Ora vê, vou carregar e arrastar para aqui. Esta imagem foi colocada como camada desta outra imagem já existente, já aberta no GIMP. Então, vou cancelar esta importação. Vou fazer desfazer. Vou fazer outra vez desfazer para obter a imagem original. Então, se tu precisares de abrir uma outra imagem à parte, carregas aqui nesta imagem e arrastas para esta barra aqui. Não sei se tu reparaste, tens aqui os olhos do ícone do GIMP, ok? Então vou arrastar para esta área e cá está. Abriu uma imagem ao lado, ok? Então tenho as duas imagens abertas. Mas não tenho aquela imagem aberta como camada desta. Tenho uma imagem independente. Mas tu podes necessitar de criar uma imagem de outra forma. Então, através do menu fecheiro, novo, neste menu,
Tu podes escolher um modelo de imagens já existente. Por exemplo, tens aqui o formato Full HD, utilizado no vídeo, com uma resolução 1920 por 1080. E em baixo tens o formato 4K e depois tens aqui outros formatos que tu podes conhecer. Então, escolhes um destes formatos, fazes OK e crias uma nova imagem com essa resolução. Depois podes ver aqui em cima os detalhes da resolução da imagem. Não só esses detalhes, como outras informações que poderão ser importantes para ti. Por exemplo, nesta imagem, se eu fizer aqui uma pequena alteração, vou pegar nesta imagem e movê-la um pouco, agora já surge este pequeno asterisco aqui em cima, mesmo ao lado do nome da imagem, indicando que eu alterei alguns detalhes da imagem. Se eu fizer Ctrl Z para cancelar essas ações, então esse asterisco já desapareceu, porque a imagem está igual ao seu original. Ou seja, cancelei todas as alterações. Agora o básico. Imagina que tu precisas aumentar o zoom da imagem, ampliar. Basta carregar na tecla mais e consegues ampliar a imagem várias vezes na tecla mais. Na tecla menos, retiras a ampliação. Ok? É a mesma coisa com a tecla Ctrl e rodas o rato. Rodas o rato para a frente, aumentas o zoom. Rodas o rato para trás, diminuis o zoom. Agora imagina que estás a trabalhar num detalhe da imagem. Se carregares na tecla espaço, podes mover a imagem para cima. Isto movendo o rato. Estou a carregar na tecla espaço e agora vou mover o rato para baixo. Para mim, neste caso, na mesa. A imagem volta para cima. Ora bem, enquanto eu não largo a tecla espaço e movo o rato, posso então fazer este tipo de movimento, mas só estou a mover a posição, visualização da imagem. Não estou a mover a camada. Ok? Outra vez, tecla menos. O botão do meio do rato, aquele botão que tem a roda, ou seja, a roda também funciona como botão. Então podes carregar na imagem e movê-la, caso necessites de ter acesso a algum pormenor que não consegues ver naquele momento da imagem. Isto pode ser útil. Agora, não carregando em nenhuma tecla, posso rolar para cima a roda do rato ou então rolar para baixo. Isto permite-me ver os pixels que estão mais em baixo na imagem e os pixels que estão mais em cima da imagem. Um pixel é um destes quadradinhos. Portanto, eu tenho aqui uma visibilidade, uma perspectiva muito pixelizada. Vou fazer Ctrl e roda do rato. Se eu carregar na tecla Shift e não largar a tecla Shift e agora a roda do rato, consigo deslocar a imagem na horizontal. Largo a tecla Shift e agora a tecla menos. Aqui em baixo, à medida que tu fazes zoom, podes ver então a taxa de ampliação ou redução da imagem. Tecla menos e tecla mais. Consegues ver este número a alterar-se. À medida que tu moves o ponteiro do rato sobre a imagem, aqui em baixo, nesta área da barra informativa, também vais tendo informação sobre essa posição atual, sobre a qual o ponteiro do rato está a pairar. Agora, se precisares de deslocar a própria imagem, então isso é feito com esta ferramenta, com esta opção, tendo a certeza que é esta camada que está selecionada. Então, assim, com essas configurações, posso fazer um clique e, se levantar os dedos do botão do rato, posso deslocar a imagem. Vou fazer Ctrl Z para voltar atrás. Se precisares, também podes maximizar a área de trabalho do GIMP. Olha, por exemplo, carregando na tecla F11. Com a tecla F11, lá em cima a barra de título fica mais escondida. Mas carregando na tecla Tab, os painéis laterais escondem-se. Então, tecla F11 e tecla Tab, ficas com a área de trabalho bem mais maximizada. Vou voltar atrás. Tecla F11 e tecla Tab. Já tenho os painéis novamente. Vou voltar agora a esta imagem aqui. E vou lá colocar, por exemplo, esta imagem para ficar com duas camadas. Então, os editores de imagem muitas vezes têm a capacidade de trabalhar com várias camadas ao mesmo tempo. Tenho esta camada ativa, que ainda agora cá coloquei nesta imagem. E esta camada tem aqui à volta um tracejado amarelo. Se eu selecionar a camada 46 caminho 2.jpg, que é a camada original, o tracejado já é transportado para a própria largura da imagem. Então, se eu carregar aqui, ficará esta camada com esse tracejado. Se eu pegar nesta camada e arrastar para baixo, então
esta camada, a camada 46caminho2.jpg, está a tapar, está à frente da outra camada em baixo. Eu posso na mesma trabalhar nesta camada. Ora vê, só que está escondida. Então posso tornar a camada de cima invisível carregando neste olho. Pronto. E agora já consigo ver a camada de baixo. Então isto às vezes pode acontecer e já sabes que quando vires aqui algo selecionado poderá ser uma camada que não está visível. E repara que existem aqui em cima vários modos de mistura de combinação das camadas, onde são trocadas as cores. Por exemplo, eu tenho um modo normal, posso utilizar o modo dissolver. Não sei se tu conseguiste reparar na diferença, mas com o modo dissolver aqui as margens ficam com este efeito. Vou colocar outra vez o modo normal. Agora, o modo dissolver. Existem aqui algumas diferenças que são muito difíceis de ver. Temos também o apagar cor, temos o apagar, fundir, ou seja, temos aqui uma série de misturas que tu podes depois experimentar e ver se gostas do efeito conseguido. Vou selecionar agora esta camada e ocultar a camada de cima. E é esta camada que eu agora vou alterar. Repara que ela está selecionada. Então agora, se eu vier aqui ao menu cores, então repara que eu posso aqui alterar muitos parâmetros da imagem. Então vou utilizar, por exemplo, este parâmetro. Então aqui posso alterar por completo as cores daquela imagem. Posso ir trocando os tons das várias cores. Vou repor para a cor original. Mais, também posso ajustar só aqui nesta pequena janela a luminosidade, a quantidade de luz na imagem. Vou repor novamente. Posso também ajustar a quantidade de cor. Ora, repara, vou retirar por completo a informação colorida e fica uma imagem em tons de cinza ou até aumentar um pouco mais a cor. Se tu vires que não consegues reparar nas diferenças, podes ativar esta opção, dividir pré-visualização. E esta barra permite então ver como é que estava a imagem antes e como é que irá ficar depois de aplicada esta alteração. Pronto, para voltar atrás será repor. Eu vou fazer cancelar, mas tu podes fazer OK. Caso tu apliques alguma alteração à imagem, ela ficará com este asterisco. Então depois podes vir aqui a fecheiro e guardar. Mas esta opção é útil para as situações em que tu queres voltar a utilizar as camadas e os efeitos cá aplicados. Então fazes guardar, vou guardar nesta localização e pode ser com este nome. Repara que irá ficar com esta extensão, este tipo de fecheiro, XCF, ok? Que é o tipo de fecheiro nativo do GIMP. Na tal pasta surge uma imagem com este ícone. E se eu carregar duas vezes, este fecheiro é aberto no GIMP. Também poderá ficar por aqui. No fecheiro, abrir recente, todos os fecheiros que tu abrires irão ficando aqui nesta listagem de fecheiros recentes. E o meu fecheiro que eu agora trabalhei e guardei está aqui. Agora imagina que tu não queres um fecheiro XCF, mas queres um fecheiro JPG ou então PNG. Então já não vais guardar, vais exportar. Escolhes outra vez a localização e aqui neste local indicas então a extensão. Ora vê, normalmente aparece PNG, mas podes escolher JPG ou até WebP. Escolhes um formato de imagem, mas atenção, a imagem irá ficar com este aspecto, sem as camadas. Então, por exemplo, posso colocar PNG, como tinha, e faço exportar. A imagem não é logo criada. Ainda aparece esta janela onde tu tens que escolher alguns detalhes. Se não quiseres alterar nada, carregas novamente em exportar, para ser então a imagem finalmente criada. Passado um pouco, a imagem deverá ser criada. Aqui está, a imagem. Então aqui no menu cores existem uma série de opções que tu podes explorar. Brilho e contraste para dar um pouco mais de vida às cores, saturação, desaturação para tirar o colorido às cores e criar cores em tons de cinzento. Vou agora duplicar esta imagem. Então venho a imagem e faço duplicar. Então crio uma cópia exata desta imagem. Só que vou selecionar esta camada de cima, portanto este logótipo, e agora elimino. Só preciso mesmo desta imagem.
Imagina que só queres aproveitar um pormenor desta imagem e não precisas de tudo o resto. Então podes fazer o seguinte: com esta ferramenta selecionar retangular, uma coisa que tu podes fazer é repor as definições da ferramenta, ok? E aqui também. Pronto, então com as definições originais, imagina que eu preciso só desta área. Ora vê, estou a carregar naquele canto lá em cima e arrastei aqui para baixo sem levantar o dedo do rato. E agora largo assim. Imagina que eu só preciso desta área da imagem e quero uma imagem nova só com este pedaço. Então venho aqui ao menu Imagem e escolho Recortar pela seleção. Agora posso criar uma nova imagem. Venho a Ficheiro e faço Exportar. Ou então, exportar como? Se já tiveres aqui alguma coisa à frente, atenção que poderás substituir esse ficheiro. Então vou fazer exportar como. Neste caso, fazer exportar ou exportar como da primeira vez é igual. E escrevo aqui balde de tinta. Vou deixar este formato PNG e faço exportar. E neste menu, novamente exportar. Cá está, uma nova imagem, balde de tinta, com o formato PNG. Se o teu computador não mostrar os formatos da imagem, podes vir aqui ao menu Ver e depois, nesta opção Mostre, escolhes esta opção, Extensões de nome do ficheiro. E depois já conseguirás ver todas as extensões dos ficheiros. Vou aqui fazer no GIMP Ctrl Z para voltar atrás. Imagina que esta parte da imagem tu não queres e queres esta parte transparente. Então selecionas esta área e depois fazes del no teu teclado. Fica branco e eu queria que ficasse transparente. Então espera que falta aqui qualquer coisa. Venho editar, desfazer ou limpar. Aqui em camada, na opção de transparência, vou adicionar canal alfa de transparência. E agora sim faço del. Então esta área será transparente. Se eu fizer agora ficheiro a exportar como, para não substituir o outro ficheiro que ainda agora criei. E agora escrevo balde de tinta alfa.png, faço exportar. E agora exportar novamente. Já cá tenho então uma imagem com um buraco, uma área transparente. Agora vou fazer Ctrl Z. Imagina o seguinte: imagina que tu queres várias instâncias, várias imagens como esta, espalhadas pela imagem. Mas para isso, deixa-me mostrar-te com uma outra imagem. Então vou selecionar esta imagem aqui, arrastar para o logotipo do GIMP, vai aparecer este menu e faço converter. Então, com esta imagem, eu posso agora tentar replicar o cais. Portanto, é esse o meu objetivo. Então, seleciono toda esta área, até pode ir um pouco mais em baixo, não há problema se ultrapassar os limites da imagem, só para ter a certeza que seleciono todos os pixels aqui em baixo. Faço Ctrl C. Se tu não gostares de utilizar combinação de teclas como eu fiz, o Ctrl C, podes vir ao menu Editar e fazer Copiar. Cá está. Ctrl C. É exatamente a mesma coisa. E agora venho a Editar e faço Colar. Ou então Ctrl V. Ora, repara bem aqui para as camadas quando eu fizer. Então vou fazer Ctrl V. Ok, surgiu uma nova camada. Parece que não. Mas se eu carregar agora nesta ferramenta e ativar a ferramenta Mover, posso fazer aqui um clique na seleção e mover para o lado um novo cais. E se eu fizer outra vez Ctrl V, colar, surge ainda um novo cais. Ora, repara, já tenho aqui várias camadas. Para além da camada original, claro. Mas tu repara que o cais não está perfeito. O recorte não foi realizado de forma correta, de forma perfeita. Então podemos utilizar esta ferramenta, a ferramenta Selecionar Livre, para selecionar com um pouco mais de cuidado. Vou colocar o ponteiro do rato aqui em baixo, sem clicar. E agora vou carregar na tecla mais. Ora vê, para fazer zoom nesta área. Agora venho a selecionar e escolho nada, para perder a seleção que tinha antes. Agora faço aqui um clique, ok? E agora repara, se eu esticar ou mover o ponteiro do rato para outros locais, surge aqui um traço que me permite ver o que é que eu irei selecionar. Ora bem, mas eu não vou selecionar nada para já. Vou rolar o ponteiro, a roda do rato, vou utilizá-la e colocar aqui para cima
E só agora é que faço aqui um clique. Ok, e agora faço outro clique aqui. E estás a ver, estou aqui a selecionar de uma forma muito mais exata. Assim, fazendo vários cliques, e se te enganares e selecionares de uma forma errada, ora vê que tu podes selecionar essa seleção, por assim dizer, e ajustar e colocar então esse círculo, essa coordenada, esse ponto no local mais adequado. Então assim consegue selecionar áreas da imagem com muito mais detalhe. E neste caso, sim, precisamos de muito mais detalhe. Agora venho até cá em baixo com a roda do rato. Agora convém fazer tecla menos para agora unir finalmente com o ponto inicial. E já tenho então este meu cais selecionado. Faço tecla Enter e cá está a seleção correta. Antes de fazer Ctrl C para copiar novamente aquela área, temos que ter a certeza que nós temos esta camada selecionada, porque é desta camada que eu quero copiar os pixels. Já tenho a seleção ativa, já fiz tecla Enter para o GIMP aceitar a minha seleção. Agora sim, posso fazer Ctrl C, porque vou copiar deste local e faço Ctrl V. Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Venho a esta ferramenta mover e posso agora mover aqui para o lado. E ter a certeza que já tenho aqui um cais bem duplicado. Posso agora fazer selecionar nada. Muito melhor realizado do que estas duas cópias aqui. Tal forma que podemos agora escondê-las. Caso tu queiras, ainda podes utilizar uma outra ferramenta bastante interessante para este efeito. É a ferramenta clonar. Ativamos, vou repor todas as suas definições, vou diminuir um pouco o tamanho para 50 pixels. Aqui no início, utilizo a tecla Ctrl, ou seja, carrego na tecla Ctrl e faço um clique no botão do rato. Movo aqui na horizontal para este ponto e começo a fazer um clique arrastando para cima. Ora, vê aquilo que está a acontecer. Ou seja, o GIMP está a clonar. Agora teríamos de ter bem mais controle, mas o GIMP está a tentar clonar os pixels do lado, ok? Se tu quiseres subir na vertical, tens que ter bastante controle e faz bastante devagar. Pintamos aqui e agora subimos aqui um bocadinho e agora aqui. E cá está, mais ou menos bem conseguido. Aqui conseguimos replicar a sombra, por exemplo, coisa que deste lado não conseguimos fazer. Voltando a esta imagem aqui, existe uma outra funcionalidade bastante interessante, que é a ferramenta remendar. Funciona da mesma forma. Por exemplo, aqui, fazemos aqui com um clique, mas carregamos primeiro a tecla Ctrl e depois um clique no botão principal do rato. Depois imagina que queremos remover este pequeno sinal. Basta fazer um clique. Ora ver, também aqui. E vamos removendo, eventualmente, alguns detalhes da imagem. Convém não exagerar, caso contrário, poderá ser bastante gritante essas diferenças. Agora vou fazer aqui Ctrl, por exemplo, para ter aquela parte da imagem como referência e curo estas áreas da imagem. Esta ferramenta também poderá ser interessante. Vou agora abrir esta imagem, uma imagem típica de perfil. Imagina que tu precisas de desfocar uma ou várias faces. Então, por exemplo, com esta ferramenta aqui, ferramenta selecionar elíptico, selecionas uma área elíptica, por exemplo, uma área oval. Eu vou tentar aqui apanhar as feições deste rapaz. E agora, tendo esta seleção, venho a filtros, opção desfocar, desfocagem gaussiana. E posso agora ajustar a quantidade de desfocagem e fazer OK assim que estiver contente. Se eu vier a selecionar nada, vejo então que a desfocagem ficará assim. Esta ferramenta aqui, ferramenta de selecionar primeiro plano, é uma alternativa à utilização de inteligência artificial para isolar então o perfil de uma pessoa numa fotografia. Então, como funciona? Então, carrego primeiro na ferramenta, claro, e depois faço aqui um contorno não muito cuidado, assim um bocadinho mais rápido, daquilo que eu considero que é o perfil da pessoa. Ok? Tecla Enter para aceitar. Depois, aqui, por exemplo, aqui dentro, posso desenhar o primeiro plano.
ok? Então aqui estou a desenhar o primeiro plano. Se quiseres, podes vir a esta ferramenta e escolher uma cor bem mais visível. Faço OK e desenho assim o primeiro plano e chegar aqui, por exemplo, a extremidades da imagem que poderão ter depois algum problema. Ou seja, estou aqui a sinalizar toda a área que eu desejo incluir como primeiro plano. Posso ativar a máscara de pré-visualização, poderá demorar um pouco, e eu consigo ver se ficará bem feito ou não. Por exemplo, vou agora desenhar o plano de fundo, porque aqui de lado não ficou bem isolado e este branco pertence então ao fundo. Entretanto, ele está a processar novamente com esta alteração. Ok, não ficou perfeito, podia aumentar o zoom e aperfeiçoar, mas vou agora fazer selecionar. E cá está, tenho então esta imagem selecionada. Posso fazer agora, aqui no selecionar, inverter, e tenho agora a parte que não é a pessoa selecionada, portanto tenho aqui a parede selecionada. Vou ter a certeza aqui na camada em transparência que existe canal alfa, porque vou precisar, e assim que eu tiver o canal alfa, carrego na tecla Delete e consigo remover o fundo a esta imagem. Agora poderia guardar como fecheiro PNG, GIF ou WebP para salvaguardar a área transparente. Se guardares este fecheiro como XCF, também é guardada a informação da seleção, o que às vezes dá jeito. Por último, exemplificar a mistura de camadas, com máscara de camadas. Temos esta imagem e vou pegar também nesta imagem aqui. Ok, então tenho uma a sobrepor a outra, certo? Esta está a esconder a imagem de baixo. Nesta imagem, com o botão do lado direito do rato, vou adicionar máscara de camada e faço adicionar com estas opções ativas. Agora vou carregar aqui em baixo, neste pequeno botão, preto e branco, para voltar a ter as cores originais. De seguida, vou utilizar este botão para ativar a ferramenta gradiente. E agora repara que não tenho esta camada ativa, tenho a máscara ativa. E é a máscara que eu vou pintar. Mas não pinto aqui. Pinto aqui. Vou começar aqui de baixo, faço um clique, não largo o botão do rato e arrasto para cima. E aquilo que está a acontecer é uma mistura gradual destas duas imagens. Ora vê. Ok? Agora aquilo que nós podemos fazer é ir ajustando o ponto de início e o ponto final, para conseguirmos ter aqui uma montagem de imagens bastante convincente. Se gostares da imagem assim da montagem, fazes tecla Enter e é aplicada esta máscara de camada. Agora imagina que não gostas, então vou voltar atrás, fazer Ctrl Z. Eu quero esta imagem um pouco mais acima. Então, espera, vou utilizar esta ferramenta mover e arrasto a imagem um pouco mais para cima, até a lua ficar quase aqui, para alguns pixels do topo. Então agora ativo outra vez a máscara de camada, vou utilizar a mesma ferramenta e começo outra vez a arrastar de baixo para cima. Ora vê, parece que agora esta estrada vai mesmo ali para estas montanhas. E assim poderá ficar bem mais convincente. Tecla Enter para aceitar. Ora vê, esta é a imagem original e esta é a imagem com fotomontagem. Depois lá está, podemos chegar a ficheiro, exportar como, escolhes um formato, JPG por exemplo, vais exportar, mas atenção, não substituas. Tenha a certeza que escreves um nome diferente para não exportares e substituires a imagem original. Aqui faço também exportar e já cá temos então a imagem final, com fotomontagem. Aqui está ela. Todas estas imagens estão disponíveis na descrição do vídeo caso queiras experimentar. Espero que o tutorial tenha sido útil. Fica bem, até breve.